Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Hoje eu vi um time que, sinceramente, chegou um dado momento que eu pensei, tá merecendo perder o jogo. Porque era um time sem criatividade nenhuma, criatividade zero. Um time sem velocidade, um time sem organização, um time que não tinha pegada. Então, diante de um time que não tem pegada, não tem organização, não tem velocidade, não tem vontade de ganhar, com todo o tempo que tem para treinar, agora eu estou esperando a rapaziada, a galerinha da faixinha fora Ceni, porque por muito menos o pessoal começou a falar do Domi, coisa e tal, não sei o quê. Veja bem, não quero defender o Domi, mas o que eu vi hoje foi um time apático. Não foi o time, eu não sei se o time do Flamengo é esse ou se o time do Flamengo foi o que ganhou do Bahia. Porque hoje a gente viu um bando dentro de campo. A gente viu um time absolutamente desorganizado. E o detalhe, nós estamos jogando, com todo respeito, contra o Fortaleza. A gente não jogou contra o São Paulo, não jogou contra um Grêmio, não jogou contra um Internacional, não jogou contra um Atlético Mineiro. A gente jogou com o Fortaleza. Então, diante de tudo que eu vi hoje, eu estou começando a achar que 2019 foi um golpe de sorte. Tudo deu certo. E, tem um detalhe, hein? 2021 está chegando e vamos ter que ter um critério muito rigoroso para as próximas contratações, porque não tem grana e não dá mais para tirar na água. O Flamengo deu muito tiro na água e a gente está recebendo agora o resultado. Olha o problema aí. Pois é, cara, e o Flamengo deixa de ser vice-líder do campeonato. O Atlético Mineiro é o novo vice-líder. O Atlético venceu hoje por 2-0 Coritiba. Chega a 49 pontos também. Mas, claro, tem 27 jogos, o Flamengo tem 26. O São Paulo fará o seu 27º jogo agora contra o Fluminense no Maracanã e vamos torcer. Vamos esperar aí um tropeço, um empate. Mas é muito frustrante, né, Túlio? É muito frustrante o que acontece no Flamengo num campeonato tão fácil de ganhar. Num campeonato tão fácil quanto o de 2019 para um time bom. Porque o São Paulo não tem nenhuma cara de campeão brasileiro. O Atlético Mineiro não tem cara de campeão brasileiro. Mas corremos o risco de deixar essa taça escapar. E sei lá, cara, é muito frustrante, rapaz. Antes de comentar, tem um superchat aqui do José Torres, que ele fala aqui, no Cruzeiro o Ceni exagerou, no Flamengo afrouxou geral, amiguinho demais dos jogadores, não cobra ninguém e mexe de maneira errada. Infelizmente não é técnico para o atual campeão brasileiro. Uma obviedade que eu venho falando há muito tempo, né, o José Torres. Eu concordo contigo, assina embaixo. Tô fechado com você. Acho que o Flamengo do Rogério tá muito abaixo de tudo que falam, né? Porque a gente só é que nem caviar, né? O futebol do Rogério Ceni, a gente só ouve falar, né? É lamentável. Tem outro superchat aqui do Joelton Fonseca que ele fala: Rogério Ceni não tem nível para treinar o Flamengo. Diretoria amadora, erraram ao trazer o Domi e erraram de novo com o Ceni. Assino embaixo também, concordo, Rafa. Né? O erro inicial é do Jesus, né? A traição, né, do Jesus. Ele quis seguir a vida dele em outro lugar e estragou o que o Flamengo poderia chamar de planejamento, né? Que acabou mostrando que não havia planejamento nenhum, porque o legado do Jesus foi todo embora com ele. Mal ficou o rastro, além da memória dos jogadores, né? Qual é o rastro do trabalho do Jesus? Nenhum. E aí o Domi vem e estraga tudo. Uma proposta completamente diferente, descabida pro que era o Flamengo do Jorge Jesus, e vem o Rogério Ceni, eu sou o aprendiz do Jesus, vamos voltar a fazer o que Jesus fez, e não tem nada de parecido, e aí é aquilo, Everton Ribeiro vai pra seleção, não desaprende a jogar futebol, jogou nada de novo jogou nada o Everton Ribeiro, e aí fica difícil, né, Túlio? O Rogério Ceni, o Everton Ribeiro tá há mais de um mês que não joga bola, né? Impressionante, assim, como caiu, né? E eu falei isso, né? O Flamengo depende, né, de jogadores como o Everton Ribeiro. Ele muitas vezes é o motor da equipe, né? Você fala assim, o cara tá bem, né? Tá jogando bem.
Então, pô, o Flamengo tá bem. E hoje a gente vê o Gerson tentando alguma coisa, o Bruno Henrique, e todos abaixo, tá? Todos abaixo, muito mal. Eu não consigo entender como o Flamengo... E assim, o time parecia também sem vontade, sabe? Né, não tava... Contra o Bahia, né? Pode não ter sido uma partida de um grande nível, uma atuação de grande nível, né? Mas foi de muita vontade, de busca, né? O time tava com gana de vencer. Coisa que não teve contra o Fortaleza em nenhum momento. Em nenhum momento se parecia assim, pô, o time tá com vontade de ganhar, né? O Fortaleza demonstrou isso muito mais do que o Flamengo, né? Tanto que o Chamusca foi lá, botou o Wellington Paulista, botou, como é que é o nome do outro? O Osvaldo, não foi isso? Osvaldo, Mariano Vasquez, Derlei Beckson. Já vou adiantar, não teve nenhum brabo no time do Flamengo. Baranga tem um monte, tem fila. Pois é, eu tô contigo, Nazário. Cara, e a situação da tabela nesse momento? Como é que tá a sua esperança pelo título? É evidente que cai, né? Mas eu acho que a gente ainda tá muito vivo, né? O jogo do São Paulo tá rolando agora. Como é que você espera aí essa sequência, esse 2021 do Flamengo, né? O mês de janeiro vai ser fundamental, a gente cantou essa pedra ontem, vem aí jogos como o Goiás, jogos como um Fla-Flu, e aí o São Paulo vai ter uma sequência difícil. Agora, se o Flamengo não fizer o dele, de nada vai adiantar. Fala aí, Fenômeno. É comigo? Então, cara, o próximo jogo contra o Fluminense, somente o ano que vem. E aí, diante do que a gente está vendo, né, a gente não quer... Eu sou um cara muito otimista. Eu sou um cara absolutamente otimista, mas sou muito pé no chão. Se o Flamengo continuar jogando esse futebol de hoje, lamentavelmente, o caneco desse brasileiro não fica com a gente, não. O que mais me deixa intrigado é o seguinte: o Flamengo, hoje, não mostrou vontade. E aí, diante de um jogo com um adversário que é o Fortaleza, que tecnicamente, com todo respeito, está muito abaixo da gente, o Flamengo não teve o poder de reação. O Flamengo não imprimiu velocidade, não impôs a sua maior qualidade, não imprimiu ritmo de jogo, não conseguiu, diante de um adversário que está ali na parte de baixo da tabela, que caiu vertiginosamente, que agora no retorno só ganhou um jogo, que diante de 9 partidas só teve 5 pontos depois da saída do Rogério Ceni, é muito pouco para o Flamengo o que apresentou hoje. É decepcionante, é uma coisa que a gente fica... No interior, a gente fica pensando assim, pô, não, ainda dá, tá meio longe, só que aí entrou numa vibe que foi o que eu comentei no pré-jogo. Já entra numa vibe que não é legal, já não depende mais do Flamengo. O Flamengo agora vai depender do tropeço do São Paulo, vai depender do tropeço do Atlético Mineiro, até porque nós estamos em terceiro lugar. Mas vai ter gente que vai falar, Nazário, mas a gente está com um jogo a menos. Pois é, está com um jogo a menos contra o Grêmio. E aí a gente não sabe. A gente, diante de um Fortaleza que está combalido, que está muito ferido, que vem caindo vertiginosamente, jogou esse futebol, quer dizer, não pode falar que isso é futebol. A gente se apresentou, o time hoje se apresentou medíocre. Hoje o time foi medíocre. Foi sem vontade, foi sem velocidade, foi desligado. Então, um time assim, sinceramente, eu tenho a mesma opinião quando você, por exemplo, vê um time da tabela de baixo, que, vamos lá, Botafogo, 23 jogos, 3 vitórias. Um time que em 23 jogos só teve 3 vitórias não merece ir para a Série A, não merece continuar na Série A. Um time como o Vasco, que está brigando mais uma vez, não merece. Aí tem gente que vai falar, mas isso é ruim para o futebol carioca. Pô, irmão, mas é a realidade. Os times que lá estão jogando futebol muito aquém do que é necessário para estar na elite do futebol. E o Flamengo, hoje, não apresentou o futebol de campeão. O Flamengo mostrou o espírito de campeão contra o Bahia, contra tudo, contra todos, virou na raça, na garra, catalisou. Eu usei essa palavra. O Flamengo catalisou todo aquele ambiente negativo, nefasto, aquela atitude lamentável do Ramires,
e conseguiu catalisar isso para uma energia de empurrar o time para frente e virar o jogo. E hoje a gente viu um Flamengo morto. A gente viu um Flamengo apagado, sem criatividade, sem velocidade e sem vontade. Então, isso me deixa muito desanimado diante de tudo que falta acontecer. Se o Flamengo continuar com essa pegada, lamentavelmente, a gente não vai conseguir o campeonato. E tem mais um detalhe, mais um agravante. Agora a gente tem tempo.